aí a gente já entra, né, no próximo tópico aqui da discussão, qual que é essa epidemiologia da FPAS, né? Então, ela é uma doença rara, não é? Então, começando aqui na prevalência da FPAS, o diagnóstico, né, para você poder falar sobre prevalência, né, você tem que ter vários estudos de prevalência, estudos clínicos. E como não existe nenhum biomarcador específico, um exame que eu faço e detecte ali, olha, é um FPAS, igual, por exemplo, na doença celíaca, que você faz uma biópsia, faz um anticorpo anti-endomísio, no FPAS você não tem esses marcadores. Então, os diagnósticos, eles são feitos a partir de critérios clínicos, né? Então, você pode ter um pouco de heterogeneidade nos estudos, né? Nos dados de prevalência, porque não existe um diagnóstico tão, como eu vou dizer, tão assertivo, vai, porque eu não tenho nenhum biomarcador. Os diagnósticos, eles são feitos a partir dos critérios. Então, a gente pode ter alguma diferença aí em relação à prevalência da FPAS, tá? Mas alguns estudos que eles colocam aqui nesse documento mostram uma taxa estimada de, nos Estados Unidos, 0,28% da população, na Espanha, 0,7%, em Israel, 0,34%, no Japão, 0,21%, na Austrália, 0,15%. Então, uma prevalência que varia entre 0,14% e 0,7%. Ou seja, não é uma doença rara, é uma doença relativamente frequente. Então, a gente não pode considerar como uma doença rara. Ainda dentro da epidemiologia dessa doença, alguns alimentos são caracteristicamente mais alergênicos e podem desencadear os quadros de FPAS. E dos estudos que foram feitos, o principal alimento, adivinha quem que é? O leite de vaca, né? Como a gente sempre vê, o leite de vaca é o principal alérgeno, né? E ele costuma, as crianças vão manifestar sintomas entre 2 e 7 meses de vida. Outros alimentos que também foram encontrados como principais desencadeantes da FPAS são o arroz, frutos do mar e a soja, além do leite de vaca, tá? Então, olha só, o arroz, gente, arroz super importante como um alimento desencadeante de FPAS. Aqui no Brasil é um alimento bem frequente. Não está citado aqui, mas a gente sabe pela prática clínica, pela vivência, o ovo é um alimento também que pode ser encontrado nesses pacientes, tá? E além disso, é claro, a gente tem que lembrar dos alimentos mais alergênicos, né? Que são aqueles 6: leite de vaca, soja, ovo, trigo, amendoim, castanhas, peixe e frutos do mar, tá? Então são esses 6 alimentos aí que estão mais associados. Mas você vê que o arroz não tá na lista, mas tá aqui no documento como um alimento importante, né? Bom, mesmo que a FPAS não seja mediada por IgE, existem dados que mostram que as crianças com FPAS têm alguma outra comorbidade mediada por IgE ou alguma outra atopia. Olha que interessante, ainda estamos na epidemiologia da FPAS, tá? Então, a gente tem aqui algumas condições atópicas bem associadas. No estudo que foi feito nos Estados Unidos, 65,3% das crianças com FPAS têm uma ou mais alergias alimentares mediadas por IgE. Louco, né? Versus 7,3% da população em geral. 32,6% das crianças com FPAS têm rinite alérgica diagnosticada, versus 12,75% da população normal. Então, as crianças com FPAS têm mais risco de outras doenças alérgicas, né? Em relação à asma, crianças com FPAS, 25,2% têm asma versus 12,1% da população geral. E alergia a látex, 8,9% das crianças com FPAS também têm alergia a látex versus 1% da população geral. Então isso mostra pra gente que existe um imbricamento aí das doenças alérgicas, mas não se esqueçam, FPAS não é IgE mediada. Ó, olha mais pra perto de mim aqui e grave comigo, FPAS não é IgE mediada. Por que isso? Porque isso cai nas provas, tá, gente? Pra tentar te confundir.
falando que você precisa fazer dosagem de IgEs específicos para fazer o diagnóstico de FPAS. Não precisa, tá? Você pode fazer isso se você estiver pensando em alguma outra situação, mas para fazer o diagnóstico de FPAS, não. Nós utilizamos a correlação clínica com a ingestão do alimento, tá?